Será que você já pecou contra o Espírito Santo? Muitas pessoas, elas já se perguntaram com medo se elas não, de repente, teriam blasfemado contra o Espírito Santo em algum momento da sua vida. E elas têm medo de terem cometido pecado contra o Espírito Santo, porque embora, digamos assim, elas não saibam muito bem o que é isso, elas sabem que é um pecado imperdoável, segundo as Escrituras, as palavras de Jesus Cristo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é um tema assim que preocupa muitos cristãos, né? E muitos vivem angustiados e até atormentados pela culpa e pelo medo de um dia terem cometido esse pecado. E é devido a isso que eu gostaria de, nesse vídeo, tentar mostrar em poucas palavras o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Então vem comigo, gente boa! Para nós entendermos o que é o pecado contra o Espírito Santo, nós precisamos, além de lermos Mateus capítulo 12, do verso 31 e 32, uma outra referência também é Marcos, no capítulo 3, verso 28 e 29, mas nós temos que analisar para quem Jesus disse aquilo e em que circunstâncias também. Então leia comigo o texto de Mateus capítulo 12, verso 31 e 32, que diz assim a palavra: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Bom, gente, o pecado contra o Espírito Santo, ele tem deixado muitos cristãos com um ponto de interrogação assim na mente, As pessoas perguntam assim, poxa, como que Deus ele não pode perdoar um pecado se em João, lá em 1 João 1,9, afirma que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Bom, não parece uma contradição entre esse texto de Mateus 12 aqui e 1 João 1,9? Mas quando você entende para quem e em que circunstâncias Cristo mencionou o pecado imperdoável, fica mais fácil de você entender essa questão. Então, vamos para o contexto. Para quem Cristo disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável? Aos fariseus, exatamente. Cristo ele havia expulsado um demônio de uma pessoa e os fariseus então disseram para ele assim, olha, você expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, pelo poder do próprio diabo. E os fariseus, eles então atribuíram uma obra do Espírito Santo a Satanás. Isto em si já é muito ofensivo, não é verdade? Só que o pecado contra o Espírito Santo, ele não foi esse ato em si isolado, O que aconteceu? Bom, quando Jesus Cristo nasceu, quem apenas foi visitar Jesus Cristo? Aqueles 3 reis. Será que os fariseus eles não sabiam a época do nascimento do Messias? É claro que sabiam, que eles tinham conhecimento, porque eles tinham acesso às profecias de Daniel no capítulo 9. Então eles podiam saber com certeza. Então os fariseus eles rejeitaram a Cristo quando ele era bebezinho. E aí quando Cristo completa 12 anos, está lá em Lucas no capítulo 2, e você percebe Cristo no templo debatendo com os doutores da lei, é o mesmo que uma criança hoje aos 12 anos falar sobre ciência com um PhD. E eles percebem que aquele menino, ele não é qualquer um, É um ser assim sobrenatural. Por quê? Por causa da inteligência que ele tem. E o que é que os fariseus fizeram novamente? Rejeitaram a Cristo. Chega na fase adulta, Cristo aos seus 30 anos de idade, iniciando o seu ministério, ele começa a pregar, fazer milagres, curar, expulsar demônios. E os fariseus, eles chegam ao patamar de dizer assim, num nível tão duro de endurecimento do coração, que Cristo ele expulsava demônio com a ajuda do próprio diabo. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É um processo contínuo de rejeição a Jesus. Os fariseus rejeitaram a Cristo quando Cristo era bebezinho. Eles também rejeitaram a Jesus quando ele tinha 12 anos de idade.
e rejeitaram a Cristo quando ele era jovem, né? E rejeitaram a Cristo quando ele era adulto também, até chegarem a um ponto de atribuírem a obra do Espírito Santo ao diabo. Então o pecado imperdoável é um pecado que você comete assim durante a sua vida, ao longo da sua vida, ao ponto de você ofender ao Espírito Santo, rejeitando-o, sabe? De você endurecer o seu próprio coração, de forma que você, quando peca, né, você assim, quando você comete um erro, você não se arrepende mais, o seu coração ele está endurecido. Então o pecado contra o Espírito Santo é a pessoa ir tão longe, ir tão fundo, que ela não ouve mais a voz do Espírito de Deus na sua consciência, no seu coração. Para ela tudo é normal, tudo é correto, né? E está acabado. O pecado imperdoável, que é essa rejeição total e contínua, não é? A pessoa de Cristo, né? É exatamente isso, né? De forma que a pessoa ela é endurecida por ela mesma, né? Só acontece com a pessoa consciente e insistentemente, né? Quando ela rejeita os apelos do Espírito Santo e assim ela não se arrepende mais contra os seus pecados. Então, se você se arrepende, graças a Deus por isso, é sinal que você tem o Espírito Santo atuando na sua consciência, na sua vida. Entende? Gente, não é fácil pecar contra o Espírito Santo, como alguns pensam. Para uma pessoa ela conseguir blasfemar contra o Espírito Santo, ela tem que querer, sabe? E querer muito mesmo. Blasfemar contra o Espírito Santo não é xingá-lo, por exemplo. Até porque quem faz isso é uma pessoa que ela não entendeu nada ainda, não é? Blasfemar contra o Espírito Santo não é também, por exemplo, o cara, ele conta uma piada contra o Espírito Santo, não é nada disso. Para o cara conseguir blasfemar contra o Espírito Santo, ele tem que ter consciência do que é, né? E daquilo que está acontecendo, para que ele de forma lúcida e insistente, ele vai ficar assim tão endiabrado, sabe, com tanta dureza de coração, deliberada contra Deus, que ele nega a obra, a bondade, as manifestações do amor e da graça do Espírito Santo agindo na pessoa de Cristo. É uma rejeição da divindade de Jesus, é a rejeição da messianidade de Cristo. É a cauterização da consciência humana, sabe? Diante de uma vida pecaminosa, de pecado, e a pessoa não se arrepende mais. A pessoa se coloca como um inimigo de Deus de forma consciente. Então, se o pecado contra o Espírito Santo ele tem esse grau de dificuldade para ser cometido, né? E demanda esse nível de consciência e de deliberação diabólica, é praticamente uma decisão satânica do homem de romper com Deus. É equivalente a luciferiano original. Então é assim, nesse nível de deliberação, né, que tenha esse contorno, sabe? Esse tipo de brutalidade definida, perversa, assumida, endiabrada, consciente, né, imutável, e que a pessoa não recua jamais, né? E é uma raridade isso, mas há pessoas que se colocam sim nessa rota absolutamente irmanadas ao diabo. A blasfêmia contra o Espírito Santo mencionada por Jesus está ligada a um pecado eterno, né? Um estado assim imutável de rebelião. E não há pecados que cometemos como alguma coisa que fazemos contra Deus, mas que tem seu coração arrependido, que a pessoa consegue se arrepender. A blasfêmia contra o Espírito Santo mencionada por Jesus é aquela que, por causa do seu coração duro, né, do endurecimento, a semelhança dos fariseus, a pessoa ela não se arrepende da sua atitude, né? De forma assim obstinada, insistente, né? Ela fica ali contra o Espírito de Deus. E nesse sentido, elas permanecem em um estado de incredulidade tal que elas não se arrependem e por isso elas não são perdoadas. Então não é um único pecado que traz a elas o juízo de condenação de Deus, mas o fato de manterem-se nesse estado de pecado eterno, sem arrependimento. A comparação que Tomás de Aquino faz para ilustrar, né, o que é o pecado contra o Espírito Santo é a comparação de um remédio que está aí à disposição do doente, né? Imagine uma pessoa que está aí com uma infecção e está aí à disposição dessa pessoa uma série de antibióticos, né, que ela pode tomar para poder se livrar daquela infecção, daquela doença. O médico quer ajudar essa pessoa.
os enfermeiros também querem ajudá-la, a família quer ajudá-la, mas ela se nega a tomar o medicamento, né? Ela se recusa ao tratamento. E aí o que é que acontece? Aquela doença que em si era curável tornou-se uma doença mortal, fatal. Assim é o pecado contra o Espírito Santo, na ótica de Tomás de Aquino, né? O pecado contra o Espírito Santo é um pecado onde a pessoa rejeita os remédios de Deus, ou seja, a pessoa rejeita aquilo que levaria ela ao perdão, compreendeu? Veja só, se uma pessoa ela comete adultério, né, ela não está pecando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque dentro do pecado do adultério não existe nada que impeça da pessoa se arrepender e voltar para Deus, né? Mas o pecado contra o Espírito Santo constitui um pecado que tem dentro dele algo que impede de sair da situação de pecado que aquela pessoa se encontra. É aquilo que nós chamamos de endurecimento do coração, uma esclerocardia, né? O coração ele fica duro, né? Como o coração de Satanás, que não tem mais salvação porque ele se endureceu. Então, finalizando, gente boa de Deus, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, porque o próprio coração da pessoa ele fica endurecido, né? Não é que Deus ele não deseja perdoar os nossos pecados, não é isso. Aliás, Deus ele quer perdoar, né? Ele não quer condenar ninguém, ao contrário, Deus ele não quer que ninguém se perca, diz a Bíblia, mas que todos cheguem a se converter, a se arrepender dos seus pecados. No entanto, Deus ele não criou os seres humanos como irracionais, né? Mas ele criou a gente à sua imagem e semelhança, ou seja, ele nos deu inteligência para separar o bem do mal, né? Ele nos deu também liberdade para escolher o bem ou o mal. E nos deu vontade para vivenciar o bem ou o mal. A escolha é nossa, é de cada um. O pecado contra o Espírito Santo, portanto, ele consiste na rejeição consciente e insistente da graça de Deus. É a recusa da salvação que, consequentemente, impede Deus de agir. Apesar disso, é claro, o Senhor ele continuará a amá-lo, né, com o mesmo amor de Pai que ele tem para com todos, né? Porém, o Pai ele vai respeitar a decisão do seu filho, que é inteligente, que é livre para poder escolher entre ele ou não. Ah, pastor, mas será que eu já cometi esse pecado contra o Espírito Santo? Bom, se você está preocupado se você já cometeu o pecado contra o Espírito Santo, é sinal de que você não cometeu, porque quem cometeu esse pecado, ele está tão endurecido que ele não tem essa preocupação, entende? Ele não está de joelhos pedindo perdão, como de repente você está aí nesse momento. Então continue com essa atitude, sabe? Chore mesmo os seus pecados todos os dias e você terá certeza de que você jamais pecará contra o Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Um grande beijo. Tchau.